Olá, boa noite, tudo bem? Como está você? Como está a sua família? Espero que estejam todos bem. Então, mais uma vez, estamos reunidos aqui nesta noite para o nosso estudo bíblico e hoje, continuando no livro de Salmos, falar um pouquinho sobre o Salmo número 2. Quinta-feira passada, tentamos lá fazer um breve estudo bíblico sobre o Salmo número 1 e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Salmo número 2, ok? Então, vamos invocar a presença de Deus para iniciar este nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, então vamos à leitura do Salmo desta noite, que é o Salmo número 2, diz assim. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas? Esse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aí então a leitura do Salmo número 2, que é o nosso Salmo de estudo nesta noite. Vamos então louvar ao nosso Deus neste momento com um canto. Acompanhe aí este nosso canto, este nosso momento de louvor. Montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor
Dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Muito bem, voltamos então. Queridos irmãos, quinta-feira passada, quando estávamos ali estudando o Salmo número 1, nós vimos que o Salmo era anônimo, mas em virtude da escrita, da forma como ele foi escrito, era atribuído a Davi. E aqui no Salmo 2 nós temos também essa ideia. A princípio não dá para identificar a sua autoria, mas lá em Atos 4, 25, nós então temos ali o versículo bíblico que vai para apontar a autoria de Davi. Então, Atos 4, 25 vai nos dar a dica, dizendo então que a autoria deste salmo é Davi, o rei Davi, sendo então um salmo davídico. Ok? Este salmo é um salmo messiânico. Segundo a hermenêutica luterana, onde a escritura interpreta a escritura, justamente olhando para este versículo de Atos 4, nós vemos aqui que o salmo número 2 é um salmo messiânico. É um salmo que aponta para o Messias, o ungido, o prometido Filho de Deus. E este salmo número 2, então nós vamos poder dividir ele em algumas partes. Por exemplo, nós podemos dividir a primeira parte, os versículos 1 a 3, a segunda parte, os versículos 4 a 6, a terceira parte, versículos 7 a 9, e a quarta parte, versículos 10 a 12. Tá? Então vamos dividir esse salmo nessas quatro partes, 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12. E cada uma então trazendo um tópico, um tema específico. Por exemplo, a primeira parte, versículos 1 a 3, vemos ali, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ungido, rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que nós vemos aqui nesta primeira parte? Qual que é o tom desta primeira parte? É um tom de rebeldia. Nós vemos aqui nações se opondo ao Senhor. Os povos do mundo, os povos da terra, se opondo a Deus e o seu ungido. Então nós vemos nesses três primeiros versículos, 1, 2 e 3, um tom de rebeldia. Reis que se levantam, príncipes que conspiram, que querem romper os laços e libertar-se das algemas. Então esses reis interpretam que eles estão presos a Deus e querem se libertar das suas algemas. Então nós vemos aqui, primeira parte, versículos 1 a 3, um tom de rebeldia. O povo está meio que rebelde, os líderes meio que rebeldes a Deus. Segunda parte, versículos 4 a 6, nós temos uma coisa muito interessante. No versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E olha o que Lutero vai falar sobre este versículo 4, sobre esse Deus está rindo deles e zombando deles. Lutero vai dizer assim: ríamos do feroz Satanás e do mundo. Sim, mesmo em pecado e cônscios de nós mesmos. Na verdade, visto que a punição dos ímpios está adiada até agora, é certo que Deus está rindo também. Sim, Deus que está no céu e não pode ser expulso de lá por homens ímpios. Por isso, ele com razão ri das tentativas vãs dos ímpios. Podemos imaginar que também riríamos se estivéssemos sentados em tão alto lugar e em tão fortificada fortaleza. Mas estes pensamentos revelam nossa falta de fé.
Pois todos nós que cremos em Cristo estamos verdadeiramente nesse mesmo céu que o Senhor habita, se não na carne, não obstante na fé e na palavra. Viram que interessante? Lutero colocando que sim, Deus em seu infinito esplendor não está tão distante da criação que não tenha conhecimento das ações humanas. Sempre atento à sua criação, ele zomba daqueles que têm a audácia de lograr suas leis e planos como Criador. Nesse início do versículo 4, quando nós vimos ali, ri-se Deus, Deus zomba dos seus inimigos, dos ímpios, nós vemos bem claro. Deus, ele está, de certa maneira, olhando para a tentativa dos ímpios, dizendo, coitados, eles acham que podem alguma coisa contra mim? Nada podem. Sim, amados irmãos, do alto do seu trono, Deus nunca será tirado. Do seu lugar como Deus e Criador na nossa vida, ele nunca será derrubado. Por mais que fortes sejam as tentativas dos homens, aqui na terra, dos ímpios, daqueles que zombam de Deus, eles nunca vão tirar Deus do trono. Isso me faz lembrar, por exemplo, a questão do próprio Satanás, que queria o lugar de Deus e foi expulso dos céus por Deus. Não conseguiu, no seu intento, o lugar de Deus, porque de Deus não se tira o seu trono. Ele está lá, ele governa, ele mantém, ele rege todas as coisas em sua infinita sabedoria. Então Deus está lá, assistindo, e olha que interessante, ele não está distante, ele tem conhecimento de todas as ações humanas. Deus toma conhecimento e tem conhecimento de tudo que o ser humano faz. E quando ele vê que o ser humano quer tomar o lugar dele, Deus fica rindo, fica zombando. Pobre coitado deles lá, né? Acham que podem alguma coisa comigo e nada podem. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é tão grandioso que por mais forte que seja o intuito humano em derrubar Deus do trono, ele não consegue. Não tem força, o ser humano não tem força para isso, não tem condições para isso. Mas Deus não está distante, ele está tomando conhecimento, ele assiste tudo do seu trono ali na sua plenitude. Então vamos agora então para a terceira parte, dos versículos 4 a 6, então agora o 7 ao 9, quando Deus diz lá, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha que interessante aqui do versículo 7, eu hoje te gerei. Nós vemos aqui neste versículo um princípio bíblico, para a eternidade de Cristo. Muitos contestam esta eternidade de Cristo, colocam Cristo ali como apenas simples humano e por isso ele não pode ter eternidade. Mas nós vemos aqui no versículo 7 Deus dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o filho lá, se você olhar no texto bíblico, está em letra maiúscula, letra F, para apontar para o filho que é a segunda pessoa da Trindade. E aí nós vemos então, como nós confessamos no credo, que gerado do Pai desde a eternidade. Então aqui nós temos um versículo que aponta para esta verdade. O Filho é verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito, e passou a existir, foi gerado pelo Pai desde a eternidade. E aí nós vemos então dos versículos 7 a 9, vemos essa eternidade do Filho ali atribuída, e nós vemos do 7 a 9, então, a ideia do governo do Filho. Te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nós vemos aqui que o mundo é colocado sobre o governo do Filho, gerado do Pai desde a eternidade. Então o Filho, gerado do Pai desde a eternidade, está comandando tudo. A gente sempre diz dos três ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então o Cristo está aqui como rei, o Filho governando todas as nações e todas as extremidades da terra. E nós vamos então para a quarta e última parte do estudo, versículos 10 a 12, e aí nós vemos ali uma advertência. Olha só, advertência. Por quê? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aqui nós temos uma advertência. Juízes da terra, reis, sede prudentes. De Deus não se zomba, de Deus não se toma o poder. Ele lá do seu trono domina sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas. O ser humano não tem condições de tirá-lo do seu trono. Então nós temos aqui uma advertência nesses versículos. Vamos ser prudentes, vamos ouvir Deus, vamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Como? Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Vejam, olha que interessante. Alegrai-vos nele com tremor. A misericórdia e a proteção de Deus fazem com que seus súditos se alegrem. Ao mesmo tempo, sua justiça faz tremer os desobedientes. Aqueles que confiam em Deus como seu Senhor e Salvador, que têm a Deus como seu Rei, e sabe do seu poder e da sua governança, se alegram em Deus. Têm a fé em Cristo Jesus, acreditam e têm a fé em Cristo, e têm a Deus como seu Deus poderoso, Salvador, amoroso e também que corrige as nossas vidas. Eles se alegram, sabem disso e ficam contentes. Agora, os desobedientes e os ímpios, eles tremem. A justiça de Deus faz os desobedientes tremer. E aí nós temos ali o versículo: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Beijai o filho. A ideia de que nós vemos em alguns filmes, em algumas cenas, o rei estendendo a mão e aí o súdito vai e beija a mão do rei. A ideia aqui é reconhecendo aquele rei como meu senhor. E quando nós vemos aqui no Salmo, Deus, beijai o filho para que ele não se irrite, na verdade nós estamos reconhecendo o filho como nosso rei. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso rei, reconhecendo a Cristo como nosso Senhor e rei. Então aqui o salmista está dizendo, beijai a mão. A ideia era beijar a mão ou beijar a barra das vestes embaixo, para reconhecer nele o meu rei e Senhor. Tá? Porque dentro em pouco se lhe inflamará. O que acontece aqui? Olha que interessante. Os irreverentes estão sujeitos à ira do rei. Quer dizer, quem não reconhece aquele homem como rei, e é rebelde contra ele, vão estar debaixo da ira do rei. Vamos trazer isso para o Filho, para Cristo. Se eu não tenho a Cristo como meu Senhor e Rei, como meu Salvador, e eu não o respeito, eu não o reverencio, não tenho como meu Deus, nós estamos saindo debaixo da sua graça e indo para debaixo da sua ira, para a ira do rei. Tá? E aí nós finalizamos ali no versículo 12, quando ele diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Lembra lá no Salmo 1, que também inicia com esta palavra? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembram? Aqui o Salmo 2 termina dizendo: bem-aventurado todos os que neles se refugiam. Ou seja, feliz é o homem, feliz é o ser humano, feliz é a mulher que busca refúgio em Deus. Feliz é a mulher que em Deus encontra a sua proteção, o seu abrigo. Feliz é o homem que em Cristo encontra o seu Salvador, o seu Senhor, e nele se refugiam. Por quê? Porque aqueles que se refugiam em Deus, em Cristo, no Filho, estão debaixo da proteção de Deus. Estão protegidos, estão salvos, estão sendo guiados pela palavra e pelo amor de Deus. Então, quem está debaixo da graça, do amor de Deus, é feliz, é bem-aventurado. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Bem-aventurados, felizes as pessoas que em Cristo têm a sua proteção, o seu abrigo, o seu refúgio. Que maravilha saber disso, né? Os ímpios vão se levantar, os reis vão se levantar, vão querer derrubar Deus do trono, mas coitado deles, porque Deus do alto do seu trono vê tudo, e no tempo certo ele vai agir, e ninguém vai tirar o seu reinado, ninguém pode tirar de Deus o seu reinado.
Ele é rei sobre tudo. E ele também estendeu esse reino, estendeu esse seu reinado para o Filho, que é Cristo, nosso Salvador, onde nações estão todas sobre o seu domínio, sobre o seu jugo. Então, quando a gente olha para o mundo, né, e vê as coisas ruins que estão acontecendo, violência, doenças, criminalidade, falsos ensinamentos, uma moralidade muito duvidosa, não se preocupem, tudo isso está debaixo do domínio de Deus. E Deus está governando tudo mesmo. Vamos confiar em Deus, deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Amém. Vamos para mais um louvor, acompanhe aí mais este canto, depois vamos falar com o nosso Deus em oração. Louvamos ao nosso Senhor. Oh